Página 51, capítulo 16, o nosso último capítulo. Século XXI, terrorismo, xenofobia e extremismos. Bom, ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre a questão do terrorismo, né? Mas eu queria que vocês parassem para pensar numa definição de terrorismo. E aí, aqui na página... Deixa eu ver. Na página 53, a gente fala um pouquinho desse início e do contato com as diversas culturas que começam a surgir alguns combates e até mesmo rivalidades, né? Então, a questão do terrorismo nada mais é do que uma série de ataques que são realizados por pessoas extremas que levam as suas atitudes até as últimas consequências, né? Aí na página 54, nós temos aqui um fenômeno que pode ser relacionado a uma das características do mundo atual, que é chamado o fanatismo, né? E aí, preste atenção nessa definição que tem aí, gente, nesse quadradinho. Tainá Monteiro, o quê? O Matheus? Tainá Monteiro. Esmin? Ah, tá. Apareceu aqui, mas nem apareceu. Bom, então olha só o texto que tem aí, gente. Fanático por caipirinha. Fanático por samba. Fanático por viagens. Há fanáticos para tudo. Ou melhor, há fanáticos e fanáticos. Presta atenção. O problema é que, para ser empregada tão à vontade, aliás, tantas outras, a palavra fanatismo banalizou-se, perdendo a força e conteúdo. Entretanto, parece óbvio que um fanático por novela é algo bem diferente e mais perigoso, e bem menos perigoso do que um nazista fanático. Fanático é um termo cunhado no século XVIII para denominar pessoas que seriam partidárias, extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa religiosa ou política. O grande perigo do fanático consiste exatamente na certeza absoluta, incontestável, de que ele tem a respeito de suas verdades. Detentor de uma verdade supostamente revelada especialmente para ele ou pelo seu Deus, né? O fanático não tem como aceitar discussões ou questionamentos racionais com relação àquilo que apresenta como sendo seu conhecimento. Então, o fanático, ele só acredita na verdade dele. Pouco importa a verdade do outro. E aí nós temos os fanáticos religiosos, que são muito comuns. Se a gente olhar para o lado, a gente enxerga um fanático religioso. Nós temos os fanáticos políticos, nós temos os fanáticos por esportes. E aí, o que acontece, Milena? Os fanáticos, o fanatismo é algo que foi levado às últimas consequências. Porque você ser fanático por um cantor ou por uma música, de forma saudável, sem querer impor a sua vontade às outras pessoas, tudo bem. Mas quando a pessoa ela usa do fanatismo, com exemplo, no fanatismo religioso, para impor a sua religião às outras e que somente a sua religião presta e as outras não prestam, esse fanatismo ele é levado às últimas consequências. E aí nós temos os fanáticos religiosos que se transformam em terroristas, que matam e morrem pela sua religião, pela sua verdade, né? Nós temos os fanáticos por esportes, nós temos aí as brigas das torcidas organizadas, que acabam matando muitas pessoas por conta desse fanatismo exacerbado pelo futebol, né? Quer falar, Fábio? Que mata, ela é meio um exemplo de Israel, né? Exatamente. O exemplo que nós temos de Israel, de Jerusalém, a questão da Palestina, são fanáticos religiosos, que acreditam que somente a religião deles é verdadeira, que somente a terra prometida é só deles, que a religião deles é a certa, e por isso eles matam e morrem. Morrem em nome da religião porque acham que eles estão dando o sangue dele pelo Deus deles.
E aí, assim, quando eu comparo o fanatismo religioso com o fanatismo pelo esporte, algumas pessoas acham que eu estou sendo extremista. Não, por quê? Porque as pessoas também matam pelo esporte. Então, qualquer tipo de fanatismo é prejudicial. Porque a gente não sabe até a que ponto a pessoa pode chegar com um determinado assunto. Eu já vi pessoas discutindo por política que mataram umas às outras. Isso, para mim, é fanatismo. Se eu vou matar uma outra pessoa porque ela pensa, ela tem um posicionamento político diferente do meu, isso, para mim, é fanatismo. Entendeu? Então, quando a gente fala do terrorismo, a gente fala de pessoas fanáticas que levaram as suas opiniões tão a sério como uma verdade absoluta que acabaram atentando contra a vida de uma ou de mais pessoas, tá? E aí a gente tem diversos momentos em que a gente pode falar do fanatismo ao longo da história do mundo. Hitler acreditava que somente as pessoas de pele branca, de olhos claros, seriam as exaltadas na raça, na teoria ariana idealizada por ele. E aí? Isso não é um tipo de fanatismo? Ele não era tão obcecado pela raça superior que ele perseguia as outras? Ele perseguia judeus, ele perseguia ciganos? É um tipo de fanatismo. Então, por que a globalização acabou acentuando o fanatismo? Porque a globalização ela trouxe o acesso a outras culturas. E aí essa rivalidade começou a crescer. Porque eu tive acesso a outras e percebi que a minha verdade não é tão absoluta assim. Mas para mim é. Então eu tenho que mostrar para a maior quantidade de pessoas que aquilo ali, para mim, é a minha verdade. Então eles são obrigadas a aceitar a minha verdade como verdade delas também. Aí surge o Bin Laden. Quer dizer, morreu, né? Pelo menos é o que dizem. Né? Depois do ataque lá das Torres Gêmeas, né? Que é um ataque terrorista. Né? Tantas outras. Não sei se vocês lembram de um professor, se eu não me engano, francês, que colocou uma charge numa prova dele que ofendia uma religião. E aí um pai de um aluno viu aquela charge, interpretou de uma maneira preconceituosa, foi lá e matou o professor. É um extremismo religioso. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, da maneira como a gente fala todos os dias, porque a gente não sabe quem está atrás das capas que vocês vestem. Eu posso estar aqui falando mal de uma religião e estar ofendendo o Flávio, e estar ofendendo o Pedro. Então, assim, às vezes a gente não sabe quem está do nosso lado e às vezes a gente está com um serial killer, com um fanático. E aí? Entendeu? Então, o fanatismo é algo que a gente não sabe, que não está escrito na testa, sou fanático. Infelizmente, não. Né? E vocês podem perceber que nessas regiões do Oriente Médio a gente tem muitos ataques terroristas. Nos Estados Unidos, de vez em quando, tem. Teve aquele último na França, né? Teve um na França, acho que foi o ano passado. Não sei se foi por conta de um jogo, foi por conta de. Eu sei que teve um que foi por conta da charge desse do professor, né? E teve um outro também, que eu não lembro agora, mas também foi uma questão com relação à religião, que tipo fizeram uma piada, alguma coisa relacionada a uma religião, e aí acabou. Em São Paulo também teve, né? E aí aqui na página 56 a gente tem meio que um mapa do terrorismo, né? Dos lugares onde a incidência de ataques terroristas são bem maiores. E a gente tem os Estados Unidos como campeão, né, gente? Por que será que os Estados Unidos é o campeão de ataques terroristas do mundo? Será que é porque ele persegue outras potências? Outras potências não, outros países? Então, assim,
Nós temos a Índia também como grande tópico aí, nós temos a Alemanha, nós temos a Espanha, nós temos a França. A França também comumente é alvo de ataques terroristas, né? Bom, página 58. Vamos falar sobre a xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é quando você tem algum tipo de preconceito com pessoas que são de outro lugar. Pô, fulano, uma Paraíba. A gente acha isso super natural. A gente fala isso todo dia. Sempre. Pô, sai daí, Paraíba. É um termo xenofóbico. Eu queria chamar a tia Jaque Baiano de inteiro. Assim, é um termo xenofóbico. Por quê? Porque, de uma certa forma, você chamar a pessoa de Paraíba numa conotação e numa entonação diferente, você, de uma certa forma, está querendo mostrar que você é superior e que os paraíbas, que são naturais da Paraíba, são inferiores ou não prestam ou tem algum tipo de... Entendeu? Então, a xenofobia é quando você tem algum tipo de... É um preconceito com pessoas de uma outra etnia ou de uma outra localidade. E aí, agora, eu estava lendo essa semana, tem uma atriz, aquela Gisele Thier, não sei se você já ouviu falar, acho que ela está na Record agora. Ela estava processando aquela Fontenelle, esqueci o nome dela. Não, a Fontenelle, aquela que foi casada com o Marcos Paulo, aquela loura. Antônia Fontenelle. Porque a Gisele Thier, dando uma entrevista há um tempo atrás, ela disse que ela foi assediada no início da carreira dela e durante a primeira novela que ela fez. E quando a Antônia Fontenelle viu, né, a primeira novela que ela fez foi dirigida pelo marido dela, pelo Marcos Paulo. E aí ela foi às redes sociais falar assim: volta para tua terra, que é a melhor coisa que você faz. Você fica denegrindo a imagem das pessoas, só que a mulher não citou o nome de ninguém. E aí ela fez um comentário xenofóbico: volta para tua terra, porque ela não é brasileira, ela, se eu não me engano, é mexicana, a Gisele Thier. Né? Ela foi criada no Brasil, né? Porque eu acho que a mãe ou o pai era brasileiro, mas ela nasceu no México. Né? A Fontenelle é brasileira. Volta para tua terra, que é a melhor coisa que você faz. E ela está sendo processada por xenofobia. É brasileira, a outra é lá do México. Então, assim, né? Então, o que acontece? Infelizmente, o ódio acaba levando as pessoas às últimas consequências. E isso é muito comum quando a gente chama o cara, ridiculariza o baiano. Pô, molerdo, tinha que ser baiano. Né? Ou então, fala de pessoas de... Pô, o chinês, fica rindo da maneira como o chinês fala, do pastel de flango. Tudo isso que a gente faz, quando eu falo a gente, é porque eu também já me peguei fazendo esse tipo de coisa. E se a pessoa se sentir ofendida, é um ataque xenofóbico. Né? O racismo também é algo muito comum e muito recorrente na nossa vida, né? E ultimamente vocês podem perceber nas mídias que um dos assuntos que gera mais polêmica é o cabelo das pessoas, porque não é só porque a pessoa é negra, ela tem que assumir o black. Gente, ela usa o cabelo que ela quiser. E aí estavam falando, se eu não me engano, acho que foi da Camila de Lucas, né? Porque ela disse que estava em transição capilar, mas ela usava várias perucas daqueles laces, né? Que são aquelas perucas. E as pessoas, não, porque ela é negra, ela tem que botar o cabelo dela para jogo, porque não sei o que. Gente, ela coloca o cabelo que ela quiser, ela fica careca, ela usa black, ela usa liso. Então, assim, as pessoas acreditam que a pessoa ela tem que mostrar uma coisa. Não, gente, ela faz o que ela quiser. E isso também vem sendo alvo de muita polêmica, né? As pessoas acreditarem, acharem que o cabelo da pessoa... Gente, o cabelo da pessoa é aquilo que ela quer ser. Ponto.
Se eu quiser soltar meu cabelo aqui agora e sair com um jubão de leão, não vou fazer isso. Mas é comigo. Entendeu? Então, esses ataques racistas, por conta da cor de pele, por conta do tipo de cabelo, por conta... É um preconceito, é algo muito ruim. E eu tenho certeza que cada um de vocês já deve ter tido um episódio parecido com isso. Entendeu? Então, é algo que a gente tem que sempre tentar evitar. E o racismo reverso, gente. Essa é a maior piada da humanidade. É falar do racismo reverso. Mas o negro tem preconceito com o branco. Gente, mas a gente compara. Esse termo é um termo extremamente ridículo, falar de racismo reverso. Entendeu? Eu, enquanto filha de um negro, porque o meu pai era negro, a minha mãe era branca, mesmo não tendo tido contato com meu pai, a gente tem consciência do tanto que a classe negra sofreu ao longo de uma vida inteira e ainda sofre, com olhares diferenciados, com a maneira como as pessoas falam. Sim, claro, olha com um olhar diferente. Eu tenho um primo que eu brinco com ele é negão, e aí ele tem o olho verde. A primeira coisa que perguntam quando olham para aquele preto de olho verde, se ele está usando lente. Ele tá pra fazer uma coisa. Mas não tá, o olho dele é verde. Tia, foi na minha casa procurar meu pai. É muito. Preto lápis de cor. Aí ele falou, eu falei assim, não, você tá meu pai, né? Mas só com minha mãe. Aí ele, você é filha dele? Eu falei, sou. Aí ele, em consideração, né? Eu falei, não, meu pai mesmo, aí ele. Não, você tá brincando, ele adotou você não. Eu falei, não, eu tô falando sério. É ridículo esse tipo de comentário. Foi que nem agora na morte da Marília Mendonça, não sei se vocês viram, que a mãe dela estava lá no caixão e atrás dela estava um negão, né, amparando ela, e as pessoas falaram que o cara era segurança. Mas não era segurança, era o marido dela. Ué? Sim, porque as pessoas não sabiam que o padrasto da Marília Mendonça, porque não é pai, era negro. Isso rolou na semana do velório e tudo mais, porque quando ela era assim, aí a manchete, mãe de Marília Mendonça amparada por segurança durante o velório da filha. Não era segurança, era o marido dela. O cara é jogador de futebol, o cara é um puta de um negão fortão, assim, grandão. O povo já rotula de segurança. Olha o preconceito, velado. O repórter que fez essa reportagem infeliz, com certeza ele já deve ter sido rebaixado, né, para estagiário. Ou demitido. Então, assim, é o tipo de... Como aconteceu com a Milena, não pode ser teu pai, não, que é sério? Tu é adotiva? Olha só que... É igual as filhas da minha filha, só que, tipo assim, realmente, uma coisa todo lado, né? Branco. Só que o pai dela é muito, tipo assim, ele é muito. A minha primeira é loira, do olho azul e branco. Os outros eu acho que não é pai dela. Sim, é que nem a minha amiga. Minha amiga é negra e a filhinha dela é branca. Acham que ela é empregada, que ela é a babá. Eu fico falando isso pra ela. Igual a minha madrasta, né? Ela só fica, ela tá preta, né? E o pai dela, minha irmã nasceu branca, loira. Aí ela tá na rua. Os outros ficam olhando, achando que ela é como se ela fosse trocar. Sim. Ela é minha filha, não filha da minha madrasta. Entendeu? Então, assim, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa é muito mais comum do que a gente imagina. E não deveria acontecer. Tinha uma vez na festa do meu irmão, uma festa lá no Rio, meu pai falou assim, frente à festa, então todos estavam deixando as coisas. Aí ele falou assim, olha, você não pode fazer só... Eu não sei se ela achou que meu pai... Não sei se ela achou que meu pai era. Ela falou assim, você não pode fazer essas coisas aqui não sei o que sai. Aí a dona do salão falou assim, e meu pai vai sair, tá? O dono da festa. Olha, eu juro pra você. E de branca, ela mudou de cor, vermelho, azul, não sei quantas coisas estão... Ela tinha que abrir um buraco e enfiar a cara dela no chão, né? Pra deixar de ser enxerida e se meter na vida alheia. Então, assim, é muito comum. É triste, mas é a realidade. Só que, assim, quem é que pode mudar isso?
É a gente. Enquanto nós não tomarmos uma posição de tomarmos atitudes para poder tentar, e essas brincadeiras que a gente acaba fazendo naturalmente, né? Que é o baiana, o neguinho, o fulano, o lé. Enquanto a gente continuar perpetuando esse tipo de brincadeira, isso não vai acabar nunca. Pô, fulano, pô, meu cabelo duro. Pô, olha isso. Meu Deus, meu irmão falou isso pra mim, eu Fernando. Eu tava lá em casa. Aí tá ele assim, está na sala. Aí ele chega e ele. Caraca, seu cabelo parece que negócio de lava-flor. A gente acha graça, né, da criança, e a minha mãe me conta. Ela chamou ele. Sim. Pois Pois é esse tipo de coisa que a gente tem que cortar da raiz. A gente acha engraçadinho, mas a gente tem que cortar. A gente não preto, vem aqui, o preto, aí eles chamam de preto. Uhum. Aí você não falou, que não Pois pode é. mexer na rua, o povo não entende. Isso aí é Só que a família complicado. toda Uhum. no escuro, porque a mãe dele é tudo lá, mas Bom, deixa eu finalizar aqui. Então, gente,